A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de crianças em Campinas. Sou especialista na evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. Esse é o nosso curso Reconhecendo os Sinais de Crise Emocionais em Crianças e nós vamos conversar agora nessa aula de número 4 sobre a importância de transformar um ministério infantil da igreja local em um local de acolhimento. É muito importante nesse curso você entender que não só é necessário saber que crianças têm crises emocionais, que essas crises emocionais precisam ser cuidadas e tratadas, mas o mais importante, que nós tenhamos posição de mudança para transformar o ministério infantil da nossa igreja em um local em que a criança possa ser acolhida. Então, na aula de hoje nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece se o ministério infantil ignorar as crises emocionais das crianças. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de pessoas preparadas para o acolhimento emocional de crianças e como transformar o ministério infantil da tua igreja num local de acolhimento. Lembrando sempre que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final dessa aula, deixe um comentário, diga se gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a importância de transformarmos o ministério infantil em um local de acolhimento. Já aprendemos um pouquinho que crianças têm dificuldade de lidar com seus sentimentos. Essa dificuldade leva a criança a entrar numa crise emocional e nós aprendemos que essa crise emocional, se não cuidada, pode trazer já na infância problemas como ansiedade, depressão e lá na vida futura pode causar, lá na vida adulta pode causar problemas de relacionamento, pode trazer uma depressão mais profunda e pode até provocar causas de risco à vida da criança, como a automutilação e como o suicídio. Então é muito importante nós compreendermos que é importante ter dentro do ministério infantil pessoas preparadas para fazer o acolhimento emocional das crianças. Uma das minhas grandes batalhas dentro da igreja local é fazer a igreja compreender que nós devemos dar o atendimento completo à criança. E quando eu falo do atendimento completo, não é só na área espiritual, mas também na área emocional, na área social, na área comportamental. Nós precisamos trabalhar por completo, porque a criança não é só um ser espiritual, mas ela tem as outras áreas que também precisam ser trabalhadas e desenvolvidas. Então você, meu irmão, você, minha irmã do Ministério Infantil, deve entender a importância de trabalhar a criança por completo. Pastor, o que é necessário para que o Ministério Infantil esteja apto a prestar o atendimento emocional, o acolhimento emocional, o aconselhamento de forma correta para as crianças? O que é necessário para isso? Para que o Ministério Infantil desempenhe essa tão nobre missão como é o acolhimento de crianças, algumas coisas são necessárias. Primeiro, preparar pessoas. O acolhimento emocional, o aconselhamento de crianças dentro do Ministério Infantil deve ser feito por pessoas que foram preparadas, por pessoas que foram treinadas. Por quê, pastor? Porque se você não tiver pessoas capacitadas para isso, muitas vezes o aconselhamento pastoral, o aconselhamento das crianças dentro do Ministério Infantil, em vez de provocar um efeito positivo, pode provocar um efeito negativo. Então, primeira coisa, um ministério infantil que está pronto a acolher as crianças, ele treina os seus voluntários, ele treina pessoas, ele capacita pessoas para que estejam aptas a fazer o aconselhamento de crianças dentro do ministério infantil. Segunda coisa importante, ele prepara o ambiente. O aconselhamento de crianças dentro do Ministério Infantil deve ter um ambiente totalmente preparado, então precisa ter o desenvolvimento da confiança da criança, precisa ter um local para que o aconselhamento seja feito de maneira privativa. Então não há como aconselhar uma criança com as pessoas andando, com as pessoas observando, vendo aquilo que está sendo falado, ouvindo aquilo que está sendo tratado. Então nós vamos fazer toda uma preparação, então preparou as pessoas, agora nós vamos preparar o ambiente, vamos tornar o ambiente do Ministério Infantil um espaço acolhedor, um espaço preparado para o aconselhamento das crianças.
E por fim, nós vamos formar parcerias. Então isso é muito importante, esse tripé para transformar o Ministério Infantil em um local de acolhimento. Formar parcerias, então parcerias com psicólogos, parcerias com psicopedagogos, parcerias com terapeutas. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós já aprendemos que aquilo que nós vamos trabalhar está fora do nosso limite, da nossa capacitação. Se você é um profissional formado na área da saúde mental e emocional, é legal, porque você já está preparado para isso. Mas se você é como eu, que não tem uma formação específica na área da saúde emocional e mental, você vai precisar de parceria. Aqui na Igreja da Criança nós temos parceria com psicólogos, com terapeutas, pessoas que podem dar esse acolhimento maior, podem nos ajudar em coisas maiores. Então é muito importante dentro do Ministério Infantil ter parceria. Então, primeira coisa importante, não é só importante entender que precisamos compreender que crianças têm crises emocionais, mas precisamos nos preparar para dar o acolhimento emocional às crianças de forma efetiva. E como é que vamos fazer isso? Treinando pessoas, transformando o nosso ambiente do Ministério Infantil em espaço de acolhimento e fazendo parcerias. Tudo isso é importante. Pastor, quais são as causas se nós não oferecemos o acolhimento correto às crianças? Em que isso pode prejudicar a minha criança? Em que isso pode trazer complicação à minha criança? Primeira causa que pode causar a falta de acolhimento numa crise emocional à criança e pode trazer dificuldade: isolamento emocional. Então a criança dizer, eu não vou compartilhar meus sentimentos, eu não vou falar de sentimento com outras pessoas. Então a falta de acolhimento dessas crianças pode causar o isolamento emocional. E no processo da cura emocional, saber compartilhar sentimentos, dizer o que está sentindo, como está sentindo, é muito importante. Então, se não oferecermos o acolhimento emocional de forma correta, de forma eficaz, podemos criar adultos com isolamento emocional, com dificuldades de falar de sentimento. Outra coisa que pode causar a falta de acolhimento emocional de crianças do Ministério Infantil são crises de ansiedade. Nunca vimos tantas crianças com crises de ansiedade. Então, crianças ansiosas, ansiedade em demasia, passam mal, se precisam prestar um trabalho na escola, se tem algo acontecendo. Então, essas crises de ansiedade vão se tornar mais frequentes. Por quê? Porque a criança não recebeu o acolhimento emocional. Outra coisa, crises de pânico e medo. Então, crianças com medo e demasia, crianças com crises de pânico. Então, isso vai acontecer pela falta do acolhimento emocional das crianças. E por fim, dificuldade em compartilhar sentimento. Então, criar crianças e adultos que não conseguem falar dos seus sentimentos. E por não conseguir falar dos seus sentimentos, começam a sofrer crises, entrar em depressão, ter crises, síndromes de pânico. Por quê? Porque não conseguem falar dos sentimentos. Então eu preciso entender que é muito importante ter pessoas treinadas, ter pessoas capacitadas para fazer o acolhimento emocional das crianças no Ministério Infantil. E lembrando sobre isso, o Centro de Treinamento Barak está capacitado, está pronto para te promover todo o treinamento que você precisa. Talvez você está fazendo esse curso e viu que você precisa estar capacitado. Então nós temos um curso e abrimos agora as inscrições para o curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Então nós sabemos que é importante te preparar e preparar a tua equipe para esse aconselhamento de crianças dentro do Ministério Infantil da tua igreja. Nós temos o melhor curso de capacitação, você vai ver que o nosso curso é de excelência. Segunda coisa importante, com valor acessível. O nosso curso de capacitação é um baixo investimento com um grande aprendizado. Então você está dizendo, eu não consigo fazer um curso desse, eu não tenho condição financeira para isso. Nós estamos com uma promoção especial para você, com um valor acessível. Você vai ter um baixo investimento para um curso de alta qualidade. Você vai ver que é o menor preço de toda a concorrência, nós temos um melhor preço. O mais importante, você fazendo um curso conosco, você está abençoando o nosso trabalho.
Nós evangelizamos e discipulamos mais de 100 crianças e adolescentes de uma região carente de Campinas, e todo o recurso financeiro vem dos cursos pagos do Centro de Treinamento Barak. Então, o teu curso que você vai fazer, além de fazer um baixo investimento, você vai fazer uma oferta missionária. Você é apaixonado por criança, é apaixonado por ministério infantil, ajuda-nos a alcançar mais de 100 crianças e adolescentes em situação de risco. Pastor, como é o curso? O curso é online, você vai estudar na tua casa, você vai estudar no teu momento, ele tem apostila em PDF, ele tem videoaula, então vai te ajudar bastante. O que eu vou aprender nesse curso? Primeiro, princípios bíblicos de aconselhamento pastoral de criança. Então nós vamos mostrar na visão da Bíblia como você vai fazer esse aconselhamento com a visão cristã, baseado nos princípios bíblicos. Então você vai aprender isso. Segunda coisa, você vai aprender quais são as qualidades do conselheiro de criança. Eu quero aconselhar criança, quais são as qualidades que eu preciso ter? Terceira coisa, os tipos diferentes de crianças que você vai acolher no Ministério Infantil. Então você vai aprender a fazer o aconselhamento de crianças com comportamento difícil, você vai aprender a fazer o aconselhamento de crianças que sofreram abuso, crianças que estão enfrentando luto, crianças que estão enfrentando o divórcio da família. Então todos esses tipos de crianças com comportamentos diferentes, com necessidade diferente, você vai aprender a acolher. Outra coisa importante, você vai aprender todas as técnicas do aconselhamento infantil dentro do ministério. Então você vai aprender técnicas que vão fazer diferença no seu aconselhamento. Um ponto muito importante é o trabalho preventivo do nosso curso. Então nosso curso vai te ensinar a fazer um protocolo de prevenção ao bullying. O bullying é uma das razões de mais crises emocionais em crianças. Então você vai aprender a fazer um protocolo de prevenção ao bullying. Outra coisa, um protocolo de prevenção ao abuso infantil. Então nós vamos te dar todas as condições de elaborar um protocolo de prevenção ao abuso infantil. Pastor, mas isso acontece na igreja? Infelizmente acontece na igreja. Alguns dias atrás, uma igreja conhecida nossa, a irmã, ela cuidava de crianças, então ela trabalhava cuidando de crianças. E infelizmente, quando ela menos espera, houve um abuso dessas crianças. Alguém de dentro da casa dela abusou de uma dessas crianças. E quando a polícia foi chamada e foi relatado o caso de abuso, infelizmente as 5 crianças que ela cuidava tinham sofrido abuso dentro da casa dela. Então nós devemos entender que isso é muito importante, um protocolo de prevenção ao abuso. Fazer um protocolo para dentro da igreja, a criança não ser abusada, e ensinar a criança como lidar com essa situação e a família também. Então você vai aprender a ter esses protocolos do bullying, o protocolo de prevenção ao abuso infantil e o protocolo de atendimento para o aconselhamento de crianças dentro da igreja. Então isso é muito importante, ter um protocolo de atendimento para que a criança seja atendida de uma forma segura. Então, se você está assistindo esse curso, chegou até aqui e quer realmente fazer algo, fazer diferença na vida das crianças, inscrição aberta para o curso de especialização no aconselhamento pastoral de crianças no Ministério Infantil. WhatsApp 19982352607. Manda uma mensagem para nós dizendo: eu quero me especializar, eu quero aproveitar a promoção, pagar o preço reduzido, ter um valor acessível para o meu curso e ao mesmo tempo abençoar esse ministério que nos abençoou. Então é muito importante você ter pessoas preparadas para isso. Então lembrando sempre, o Ministério Infantil deve ter pessoas preparadas, deve ter um ambiente de acolhimento, deve ter realmente parcerias que vão fazer diferença. Se as crianças não forem acolhidas, elas podem desenvolver problemas agora, na sua infância e na vida adulta. Então isso é preciso, é muito importante. Pastor, eu tenho uma pessoa muito bem intencionada, mas ela nunca teve um treinamento, então ela nunca foi preparada para o aconselhamento de crianças. O que acontece se essa pessoa for fazer um aconselhamento? Nós devemos tomar cuidado, porque o aconselhamento emocional e o acolhimento de crianças é algo muito importante, que se esse aconselhamento não for feito de uma maneira eficaz, ele pode trazer problemas terríveis.
Então, o que eu preciso? Porque eu preciso de pessoas capacitadas, pessoas treinadas dentro do Ministério Infantil para fazer o acolhimento. Primeiro, para que elas possam identificar sinais de crise emocionais nas crianças. Nós já falamos que a criança não vai dizer para você, olha, eu estou numa crise emocional, estou entrando em depressão, mas ela vai apresentar sinais. Então, quando eu treino a minha equipe, eu vou ter pessoas que vão estar capacitadas a identificar esses sinais. Quando a pessoa não está treinada, ela não consegue identificar os sinais. Segundo problema de pessoas dentro do Ministério Infantil que não estão capacitadas para o aconselhamento emocional das crianças é interpretação errada dos sinais de crise emocionais. Então ele pode olhar, ele pode até ver que a criança está passando por um problema emocional, mas não interpretar esse sinal de maneira correta. Esse é outro grande problema de pessoas que não estão qualificadas. Outra coisa, dificuldade de formar vínculo fortalecido com as crianças. Então nós precisamos dentro do Ministério Infantil pessoas que formem um vínculo emocional fortalecido com a criança. Muitas vezes eu ouço, a criança não se abre, a criança não fala comigo, mas por quê? Porque o vínculo emocional é fraco. Então você precisa aprender a fortalecer o vínculo emocional com a criança para poder fazer o aconselhamento de uma forma eficaz. Então é prejudicial, se eu não tenho uma equipe formada, uma equipe treinada, elas não vão conseguir fortalecer esse vínculo forte para que a criança sinta confiança e se abra com o conselheiro. Outra coisa, falta de sigilo. Então, quando eu tenho pessoas dentro do Ministério Infantil que não foram treinadas para aconselhamento, a falta de sigilo, ouve o que a criança fala e de repente conta para todo mundo e a criança perde a confiança, ela não vai mais se abrir. Então, tomar cuidado, porque pessoas que não estão treinadas, ela não consegue trabalhar com sigilo. Outra coisa, ausência total ou parcial de acolhimento às crianças. Então, quando eu não tenho pessoas qualificadas, nós vemos a ausência total. A criança está numa crise emocional, eu digo assim, eu não sei lidar com a situação, então vou ignorar e vou fazer de conta que não está acontecendo. Ou ausência parcial, tenta-se fazer o aconselhamento e a pessoa não consegue fazer o aconselhamento. Então é muito importante dentro do Ministério Infantil, pessoas capacitadas, pessoas treinadas para que façam o acolhimento emocional da criança, porque senão isso vai trazer um prejuízo muito grande. Pastor, como é que eu transformo o Ministério Infantil da minha igreja, que nunca fez acolhimento emocional, que está ignorando as crianças que estão com crise, num local de acolhimento, num lugar de aconselhamento eficaz? Como é que eu faço isso? Primeiro, treine a tua equipe. Então, promova treinamento de aconselhamento pastoral, promova treinamento que vai ajudar a lidar com situações diferentes das crianças, promova treinamento sobre ansiedade na infância, sobre abuso infantil na infância, promova treinamento dentro do Ministério Infantil. Isso vai mudar radicalmente a tua visão e a visão do Ministério Infantil quanto ao acolhimento emocional de crianças. Outra coisa, promova trabalhos de fortalecimento de vínculos. Pastor, como é que eu faço para promover trabalho de fortalecimento de vínculo? Promova encontros fora do culto infantil, promova acampamentos para as crianças, promova momentos de retiro com as crianças. Tudo isso ajuda a fortalecer o vínculo emocional das crianças. Outra coisa, ajude as crianças a identificar as suas emoções e falar das suas emoções. Então, o Ministério Infantil Acolhedor, ele vai ajudar as crianças, primeiro, saber o que está sentindo. Segundo, identificar aquilo que está sentindo e compartilhar com o conselheiro, com aquele tio, aquela tia que foi treinado para ajudar eles a lidar com as emoções. Outra coisa importante, ajude as famílias a lidar com as crises emocionais das crianças. Muitas famílias estão precisando de socorro, então promova trabalhos de acolhimento para a família também. Isso vai transformar o teu Ministério Infantil num local acolhedor. Outra coisa, trabalhe com regulação das emoções, ensinar as crianças a lidar com suas emoções usando os princípios bíblicos. Então, não só ensinar na escola bíblica infantil ou no culto infantil como alcançar a salvação, como permanecer firme na fé, mas ensinar para as crianças que também a Bíblia ensina nós a regularmos as emoções. É um princípio muito simples, a Bíblia fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então ensina a criança a falar das emoções, a compartilhar os seus sentimentos, isso vai ajudar a criança.
Então é muito importante nós entendermos todos esses princípios. Como é que eu transformo o meu ministério infantil num local de acolhimento? Eu treino pessoas, eu promovo o trabalho de fortalecimento de vínculo, eu ajudo as minhas crianças a identificar suas emoções e compartilhar essas emoções. Eu ajudo as famílias da igreja a lidar com crises emocionais das suas crianças. E eu promovo trabalhos de regulação de emoções através dos princípios bíblicos. Tudo isso vai mudar o ministério infantil da tua igreja. Pastor, eu preciso de ajuda. Talvez você agora está dizendo, eu preciso muito de ajuda. Então faça o curso de especialização no aconselhamento pastoral de criança. Mande uma mensagem agora. Lembrando, vagas limitadas. Nós não vamos conseguir atender todos os alunos do curso gratuito. Então não perca a oportunidade. Se você fazer a sua inscrição agora, você vai ganhar 2 e-books. Nós vamos oferecer para vocês 2 e-books. Primeiro, aprendendo como as crianças aprendem. Segundo, trabalhando com crianças de comportamento difícil. Além de você pagar um preço bem pequenininho, com valor promocional, você vai ganhar 2 e-books. Isso só para os 15 primeiros alunos que se inscreverem no curso. Então não perca essa oportunidade. Pegue papel, pegue caneta, senha de número 4. Lembrando, você envia a senha 1, 2, 3 e 4 e nós vamos te enviar a tua apostila completa do curso. A apostila será enviada amanhã, então não vamos enviar hoje, amanhã vamos enviar a apostila. Enviando as 4 senhas, nós vamos enviar um lindo certificado para você. O prazo para emissão do certificado é de até 30 dias, então não vai ser enviado agora, nós temos até 30 dias para enviar todos os certificados por causa de ser um grande número de alunos. Pegue papel, pegue caneta, senha de número 4. Acolher as crianças é o dever do Ministério Infantil local. Senha de número 4. Acolher as crianças é o dever do Ministério Infantil local. Senha de número 4. Acolher as crianças é o dever do Ministério Infantil local. Envie a senha 1, 2, 3 e 4 para o WhatsApp 19 98235 2607. Você vai receber a tua apostila e o teu certificado. Alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Nós vamos te enviar o certificado e a apostila. Envie agora a tua mensagem, quero me especializar, abençoe esse curso, abençoe o Ministério Barak e nós vamos te abençoar com um curso de especialização de forma eficaz. Você vai aprender coisas que vão fazer diferença. Não perca tempo, manda mensagem agora para o WhatsApp 19 98235 2607 com a mensagem quero me especializar, ganhe 2 e-books, os primeiros 15 inscritos vão ganhar 2 e-books e você vai fazer um curso de excelência. Fique na paz do Senhor, amém. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas pelo conhecimento.